Oi, 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 pessoal! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal, como vocês sabem, tá aí afixado no feed, as nossas lives de sextas-feiras são relacionadas a perguntas e respostas da audiência. E hoje eu trouxe aqui para vocês três perguntas que a audiência faz com uma certa frequência e talvez possa te ajudar também. Muito boa noite para quem está entrando agora. Seja bem-vindo, tá? Então vamos lá, começar a nossa live de sexta-feira, sextando com tudo, né, gente? Gente, primeira pergunta aqui que a gente recebe e que a gente já viu também outras pessoas fazerem em outros locais aí, né? Por onde que nós podemos começar a reconstruir o nosso casamento, porque já tem tanta mágoa, tanto ressentimento, tudo tá tão difícil. Primeira coisa aqui que a gente precisa se lembrar é que acima de qualquer coisa a gente é cristão, né, gente? E quando a gente fala em ressentimento, em mágoa, não tem como não atrelar isso à palavra perdão. Há uma necessidade da gente perdoar, há uma necessidade da gente ter o perdão como um pilar fundamental, mesmo que a gente ache que a outra pessoa não mereça. Porque quando a gente fala de perdão, a gente não está falando sobre merecimento, a gente está falando justamente sobre um favor imerecido. Como um dia nós recebemos isso e recebemos todos os dias da nossa vida, porque todos os dias nós pecamos contra a santidade de Deus, ainda que seja, né, na nossa concepção um pecadinho ou um pecadão, como a gente recebe isso, a gente também tem como dever cristão de trabalhar o perdão dentro da nossa relação. E por que o perdão ele é tão importante? Porque ele é um pilar fundamental para a gente começar a reconstruir, né, todo esse nosso relacionamento que tá danificado, que tá machucado, que já foi, que a gente já foi tão ferida, né, o esposo aí tão ferido tantas vezes, né? Quando a gente fala em perdão, chega a arrepia, né? Nossa, de novo. Nossa, mas é muito difícil, eu vou ter que ficar perdoando quantas vezes essa pessoa. A pessoa, ela erra tanto comigo, eu tenho que ficar perdoando e aí eu vou ficar dando asa à cobra, né? Eu vou ficar assim, dormindo com o inimigo. Quantas e quantas vezes eu vou ter que perdoar a pessoa pelos mesmos motivos? E aí a gente tem que sempre se lembrar que perdoar não é esquecer, né, gente? Não significa esquecer. Não significa também justificar o erro do outro ou falar, tô dando vazão ao seu erro. Eu te perdoo e tô dando a cara a tapa pra você errar de novo comigo e ficar tudo bem. Não é isso, né? Perdão, ele é uma forma da gente se libertar do ressentimento, né? E abrir um espaço para que essa cura venha. Quando a gente se fecha pro outro, a gente também não tem como reconstruir essa nossa relação. Por isso que a gente sempre fala aqui que é possível sim reconstruir um casamento, restaurar uma relação, desde que pelo menos um dos dois queira, porque a gente tem total capacidade de influenciar o outro, né? A gente convive debaixo do mesmo teto. Se a gente influencia pessoas que estão aí do outro lado da tela, às vezes com stories que a gente posta, de uma comida que a gente gostou, né? Às vezes um vizinho que vê uma conduta sua, vê uma rega sua de uma plantinha e fala, nossa, eu também vou plantar uma arvorezinha aqui. Imagine a pessoa que mora com a gente, que tá ali todos os dias debaixo do mesmo teto. Olha o poder que nós temos de influenciar essa pessoa. E isso mesmo, sobre o perdão, a gente encontra na própria Bíblia. Em Efésios 4:32, eu até separei esse versículo aqui para vocês, que fala exatamente assim. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu sei que é difícil, né? Não é fácil a gente estar sempre ali, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a pessoa furar e magoar a gente, né, todas as vezes, e ficar parecendo que a pessoa nunca vai melhorar. Mas o perdão, ele é exatamente esse espaço pra gente se curar, pra gente curar o nosso relacionamento. E qual é o grande problema da gente não perdoar? É levar esse ressentimento adiante, porque o ressentimento, ele nada mais é do que um veneno que vai ali, ó, te corroendo por dentro, vai machucando, vai magoando e vai ferindo o nosso relacionamento. Então, às vezes, você acha que o ressentimento ele só fere você, que o outro não sente. Mas o outro sente, e sente às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta. Como que acontece isso de forma indireta? Justamente quando o relacionamento fica prejudicado. Então,
Por mais que o perdão ele seja necessário e você não libera esse perdão, não consegue seguir adiante para reconstruir esse seu relacionamento, quando você tem uma piora no seu casamento, você sente, mas o seu cônjuge ou esposo ou esposa também sente, né? E guardar essa mágoa impede sim a reconstrução, porque você não se abre para a possibilidade de viver um relacionamento novo dentro mesmo do seu casamento. Como assim, Paty? De viver um casamento melhor, um casamento harmonioso, um casamento feliz, um casamento onde vocês dialoguem, onde vocês voltem a ter confiança, né? Então, o ressentimento, ele justamente inviabiliza todas essas partes positivas de uma relação, porque você vai sempre ficar ali com o pé atrás. Não, eu perdoo, mas eu não perdoo completamente, porque eu fico ali com um certo receio, e aí é que tá. Perdoar não é esquecer. Perdoar é justamente você deixar essa carga que hoje dói, que hoje fere desse tanto para trás, né? É um ato de amor próprio, porque se você pode se livrar desse peso, para que carregar esse peso? Se você pode se livrar, né, dessa dor, para que carregar essa dor por tanto tempo? E isso é importante para a gente seguir em frente, isso é importante para reconstruir o casamento. E como é que a gente pode, Paty, tornar isso de forma prática na nossa relação? Começando a expressar os sentimentos. Mas quando a gente fala de perdão, o grande problema é que quando a gente está ferido, a gente também tem uma vontade imensa de ferir. A gente é ser humano, a gente é feito de razão e de emoção, mas nessa hora da dor, a emoção muitas vezes fala mais alto. Por isso que a gente sempre fala, dá um tempinho, dá um intervalo, não conversa quando tiver com muita raiva, muito aborrecido, não deixa o estresse ali sobrelevar, né, no seu falar. E a aplicação prática justamente não é deixar de falar ou guardar, engolir isso e falar, nossa, eu não vou falar, eu tenho que ficar calada, não é isso. É justamente começar a se expressar, mas se expressar de uma forma correta. É se expressar deixando esses sentimentos de mágoa e de ressentimentos mais distantes de vocês, sabe? De uma forma respeitosa, de uma forma sem acusação, de preferência, todas as vezes que vocês puderem, colocando isso diante de Deus, através da oração. Então, chamar o esposo para orar junto. Às vezes tem vergonha de orar na frente do esposo, o esposo tem vergonha de orar na frente da esposa, mas é importante estarem juntos ali nesse mesmo propósito, nem que seja orando no mesmo espaço, sabe? Muito tempo aqui em casa a gente tinha uma certa vergonha de orar em voz alta. Então, o que a gente fazia? A gente se ajoelhava, orava ali antes das refeições juntos, mas cada um fazia a sua oração direcionada a Cristo, né? No seu íntimo. E tá tudo bem. Acaba sendo um momento de intimidade, de conexão entre vocês também, ainda que não seja uma oração em voz alta, tá? Então não tem problema nenhum fazer isso dessa forma. Mas é importante, nesse primeiro momento, você tentar se libertar desse ressentimento, dessa carga, desse peso, que não tem necessidade de você estar carregando, né? Para reconstruir a relação. Então ficou aqui a nossa resposta para a primeira pergunta. Segunda pergunta. Essa aqui é quase uma das campeãs, também pode ser sua dúvida. Se for, você coloca aqui pra gente. Como é que nós podemos melhorar a comunicação e evitar que a gente repita padrões de brigas, de discussões, de discórdia aqui em casa? A própria pergunta ela já traz uma resposta, né? Que é justamente evitar a repetição de padrões negativos, padrões que prejudiquem, né? A própria Bíblia também nos exorta sobre como nós devemos falar com o outro. E aí a gente às vezes é doce nas palavras com um terceiro, com um vizinho, com a caixa do mercado, com uma vendedora, com alguém na internet, mas aí com o nosso esposo a língua é ácida, fere, machuca, magoa. E aí Efésios 4:29 traz pra gente o seguinte ensinamento: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para utilidade da edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É tão singelo, né? É tão bonita essa mensagem, mas no dia a dia ela é tão difícil de ser executada, gente, porque quando a gente tá magoado e a gente deseja também melhorar a comunicação no nosso relacionamento, aqui não tá atrelado uma coisa a outra necessariamente, né? Porque às vezes tem casal que já vive bem, mas
não tá conversando tão bem mais, não consegue dialogar como antes, né? Perdeu o assunto, tá xoxo, sem papo. Então, como é que a gente melhora isso para evitar brigas, evitar discussões, evitar padrões negativos na relação? É justamente olhando para o nosso cônjuge, primeiro, como ser humano em Cristo, segundo, tendo um diálogo no sentido de promover a paz, de edificar o nosso lar. Quantas vezes, né, a nossa língua ácida, as nossas palavras duras, elas ferem muito mais do que se fossem um beliscão, se fosse um tapa, se fosse alguma coisa, alguma ação negativa. Então, o cuidado que a gente tem é de tentar sempre promover a paz dentro do nosso relacionamento, e isso, por consequência, acaba sendo um braço de sabedoria que a gente vai estar ali lançando sobre o nosso casamento, né? Porque a gente acaba fazendo inicialmente esse freio na língua mesmo, né? Esse cuidado com a comunicação, esse cuidado com a linguagem. A gente relaxa ao longo dos anos, a gente vai se tornando confortável no nosso casamento, na nossa relação, e a gente acha que os cuidados que a gente tinha lá atrás de não ferir, de não machucar, não precisam mais ser tomados, mas pelo contrário. Quanto mais a gente leva isso ao longo dos anos, mais doce fica a nossa comunicação. Eu sempre tenho o costume de falar aqui, e eu falo isso muito para as minhas amigas, que é assim, ninguém pode ser mais bem tratado por mim, mais bem tratado, melhor tratado, do que meu esposo. Ninguém pode ser melhor tratado por você do que sua esposa. Olha como isso é suave, mas isso tem uma carga de responsabilidade gigante. Por quê? Porque você divide o teto com essa pessoa. Você divide suas dores, suas mágoas, sua vontade de chorar, seus choros muitas vezes, né? Suas queixas, seus dias bons, seus dias maus com essa pessoa, suas alegrias, suas vitórias, seus reconhecimentos, suas histórias de sucesso. Como é que você vai tratar essa pessoa pior do que uma pessoa lá da rua que você nunca nem viu? Não faz nem sentido, não é verdade? Mas dentro do nosso casamento, a gente faz isso com muito mais frequência do que a gente pensa. Porque a gente fala assim, não, é justamente porque eu tenho intimidade que eu posso tratar de qualquer jeito. Não, gente, quanto mais intimidade a gente tem, mais carinho, mais cuidado, mais zelo. Essa pessoa tá tendo a oportunidade de ver o nosso melhor e o nosso pior. E a gente tem que estar com as energias e as baterias recarregadas no nosso dia para poder ofertar esse melhor para ela, independente de. Porque eu não faço simplesmente pela pessoa, também pela pessoa, pelo ser humano, mas eu faço porque um dia Deus fez por mim. Eu faço porque eu tenho um compromisso com o Criador de tratar bem, de zelar, de amar aquela pessoa. Isso aí, mudando o foco, muda completamente a forma da gente enxergar a vida. Porque a gente passa a ver sentido naquilo que mesmo diante da dor não tem sentido. A gente esquece muitas coisas boas durante a dor, né? As pesquisas aí demonstram que quanto mais a gente está em crise, mais os pensamentos negativos eles assolam a nossa mente. E quando isso acontece, a gente fica cada vez mais distante de reconhecer as qualidades e os pontos positivos do nosso cônjuge. Então, para melhorar a comunicação, eu também preciso melhorar a minha linguagem, a minha abordagem, a forma de falar. Se comunicar de forma eficaz evita muitos conflitos dentro da relação, né? A gente consegue ali aprender muita coisa quando a gente também consegue abaixar a guarda no sentido de falar de uma forma mais clara, né? De despertar no outro a vontade dele compartilhar. Se comunicar de forma assertiva é justamente isso, é eu conseguir me conectar com o outro para além das minhas necessidades, mas também atender as necessidades do outro, porque às vezes o outro também só deseja ser ouvido, assim como você. Só que como ambos falam, ambos não conseguem perceber qual é a necessidade do outro. Então, construir um relacionamento saudável, construir uma forma respeitosa e assertiva de se comunicar, começa justamente na forma de abordar os assuntos, na forma de falar, na forma de expressar os meus sentimentos.
como é que isso de forma prática pode vir para a nossa relação de forma a agregar, né? A trazer valor, já que a comunicação tá ruim, os padrões negativos eles têm sempre se repetido. E aí a gente trouxe aqui hoje para vocês alguns pontos práticos para você começar a enfrentar isso no seu casamento de uma forma suave com o pé direito, iniciando com o pé direito, que é, primeira coisa, vocês podem estabelecer regras básicas para comunicação. Já que é difícil, todas as vezes tá iniciando de uma forma negativa, começa assim, olha, vamos começar a conversar, mas vamos conversar com regras para que a gente não se fira mais, para que a gente consiga chegar num comum acordo, para que a gente consiga alcançar pelo menos o desejo do outro através dos ouvidos. Então, vamos evitar interrupções. Quando um estiver falando, o outro fica calado até eu concluir minha frase, ou você concluir sua frase, e depois a gente prossegue, né? Quando for falar sobre o problema, fale sobre o problema. Use a primeira pessoa. Olha, eu me sinto incomodada, eu não estou confortável, eu não me sinto prioridade. Percebe que quando você foca no problema, você não joga a culpa para ninguém, a pessoa não vai se sentir criticada por você. E é tão bom quando a gente conversa simplesmente apresentando um problema. A gente faz muito isso aqui no trabalho. E dentro do nosso casamento a gente negligencia. No trabalho, quando você vai falar com alguém, especialmente você vai falar com o chefe, pensa aí. Pode ser que vocês sejam chefes, mas às vezes vocês são subordinados aí de alguém. E aí você vai falar com o chefe, você quer apresentar algum problema pro seu chefe, o que você faz? Você fala, olha, eu identifiquei isso, eu acredito que seria melhor assim. Leva essa mesma lógica para dentro do casamento. Não agrida verbalmente o seu esposo ou a sua esposa. Então, traz suavidade para a comunicação de vocês. Isso aí já vai trazer, assim, uma eficácia muito grande. Por quê? Porque você começa a focar no problema e você deixa de focar no defeito do outro, deixa de querer culpar o outro. Já que o problema é dos dois, a responsabilidade é dos dois. Ainda que um tenha causado, tenha dado causa principal, mas a responsabilidade em resolver é dos dois, porque o casamento é feito por vocês dois, né? O casamento é feito por duas pessoas, então ambos têm parcela de responsabilidade. E aí a gente não gosta de trazer a palavra culpa, porque culpa parece que é só aquela pessoa tem responsabilidade e se ela não fizer nada, tudo foi por água abaixo. Na verdade, não. Ambos têm responsabilidade, ambos têm possibilidade de influenciar um ao outro com suas condutas, com as suas doces palavras, com a sua suavidade. Então, para melhorar a comunicação, pelo menos começar a melhorar isso aí no seu relacionamento, começa a focar nessas regras básicas, mínimas de comunicação. Às vezes a gente deseja e sonha, nossa, eu quero ter um casamento assim que eu fale tudo e o outro não se ofenda em momento nenhum, ou que eu possa falar tudo à vontade e ele vai me entender, ela vai me compreender 100%. Mas para chegar nesse nível, demora, é um processo. Ainda mais se vocês já estão num padrão negativo de brigas, de discussões. Então, ter paciência para fazer o caminho inverso e voltar a ter educação, respeito, amor e carinho, leva um tempo. Comecem a respeitar as regras básicas de comunicação que a gente usa socialmente para usar também dentro do casamento, que vocês já vão notar assim uma diferença muito grande. Quando a gente fala assim que é tão importante escutar o outro, é mesmo. Às vezes a necessidade do outro tá doendo lá e você não tá sabendo aqui, porque você só consegue enxergar a sua necessidade. E às vezes a necessidade do outro é justamente uma necessidade que vai casar com a sua. Só que aí o que acontece? A gente se antecipa, fala, não escuta e não consegue nem fazer justamente esse encaixe da comunicação, né? Então buscar realmente observar o que o outro tá sentindo é extremamente necessário, certo? É possível reconstruir a confiança depois de uma traição ou da quebra dessa confiança no relacionamento? A resposta, ela é bem óbvia, apesar dela gerar rumores, né? Especialmente aí no mundo não cristão. Mas sim, gente, a resposta é sim. Eu vou explicar para vocês. Biblicamente falando, a gente tem diversas histórias aí
que demonstram restauração e superação das relações. E uma dessas histórias é justamente a volta do filho pródigo. E aí tá no texto bíblico de Lucas 15, 11 a 32. Eu vou ler para vocês. Fala assim, ó. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Gente, que história linda! Isso aqui é uma história de superação, de relação. Isso é uma história de restauração. A Bíblia traz N outras, mas essa história ela é muito profunda, porque Deus é um Deus de segundas chances. E Ele nos chama a fazer o mesmo. Só que é muito mais difícil, né? A gente falar humanamente falando e descartar a questão espiritual é quase impossível, porque a gente tem uma necessidade de dar vazão ao nosso ego. A gente tem uma necessidade de reafirmar os nossos sentimentos e de se sentir compreendido. E muitas vezes, quando a gente traz conteúdo aqui para vocês, muitas perguntas são levantadas nesse sentido de querer que a gente, que está aqui desse lado, dê para você uma afirmação do que você deve ou do que você não deve fazer. Muitas vezes você está buscando alguém para legitimar aquilo que você já está pensando sobre o seu casamento de uma forma negativa. Mas o nosso papel aqui é justamente mostrar para vocês que há um outro lado da moeda que talvez você não esteja enxergando. Deus criou o casamento, afinal de contas. Se Ele criou uma instituição tão bela, por que a gente não pode desfrutar dessa beleza dessa instituição? Deus é um Deus de segundas chances. Mas para que isso aconteça, é claro que é um processo. Reconstruir a confiança dentro de uma relação não é um processo simples, não é da noite pro dia. Nossa, dormi, acordei, não lembro de mais nada, gente. Não é assim, né? Como nada na nossa vida que gera um sucesso vem fácil, restaurar uma confiança de um relacionamento que um dia foi perdida, que um dia foi quebrada, também não é fácil. É um processo longo, é um processo desafiador, mas não é um processo impossível. E para que isso aconteça, o que é necessário? É necessário compromisso, é necessário honestidade, é necessário transparência, é necessário paciência de ambos os cônjuges. Qual é o problema? O problema é que a gente muitas vezes tá aqui, ó, na caminhada e desiste no meio do processo. E ainda tem metade do caminho pela frente, a gente acaba achando que não tem jeito. Mas tem jeito, tem um passo a passo, né? Tem uma necessidade de revigorar esse compromisso que vocês firmaram um dia. Tem uma necessidade de você ser honesto e honesta, aberto e aberta com seu esposo ou com a sua esposa, para que isso se torne mais efetivo. Mas dói, né? Dói se expor, dói pedir perdão, dói ser honesto, dói se despir do seu ego, se despir de si, para poder abaixar a guarda, ser mais humilde, pedir perdão e ser transparente e ter paciência e edificar o lar. Isso dói, mas como tudo na vida é um processo, a gente também não pode fugir desse processo que nos impõe. Se a gente deixou em algum momento o casamento fugir da rota que ele deveria seguir, para voltar para essa rota, vai haver um gasto de energia maior, vai haver uma necessidade de dedicação que um dia não foi dedicado aqui para manter. Então, eu não me dediquei o suficiente aqui para manter a relação. E aí eu usava uma X velocidade. Agora, para voltar para cá, a velocidade é outra, o caminho é mais longo, o processo muitas vezes vai ser mais árduo, porque você muitas vezes feriu outra pessoa, ou foi ferida, né? Então não diz respeito mais só a você, só ao que você faz, mas como o outro te percebe, como o outro reage aos seus estímulos, como que o outro recebe o seu perdão, como que o outro enxerga a sua honestidade, a sua transparência, como que o outro enxerga se você realmente está disposto a gerar um compromisso novo dali para frente, ou se vai repetir também padrões. E isso muitas vezes acontece. Muitas vezes há pessoas que traem de forma sistemática, o cônjuge perdoa, a esposa perdoa, e essa pessoa, ela não está disposta a mudar de vida.
E aí fica tudo muito mais difícil, muito mais fácil, porque aí você é como se fosse uma ferida. A casquinha tá nascendo, e aí você vai lá e arranca a casquinha e fere de novo. Aí seu cônjuge te perdoa, a casquinha vai nascendo, você vai lá e arranca de novo. Tá vendo? Essa ferida vai ficando magoada, a pele vai ficando sensível, vai tudo ficando mais dolorido. E o processo de cicatrização que estava se concluindo, ele é arrebentado e volta tudo do início. E aí fica tudo mais difícil. E aí pode gerar uma infecção, e aí a medicação pode ter que ser outra. Então percebe que de um simples machucado, que às vezes um metiolate iria resolver, às vezes vai ser um caso de UTI. Às vezes vai precisar de um processo mais longo de restauração para que essa confiança seja restabelecida na relação, né? O que é necessário de forma prática? Paty, eu feri a confiança do meu esposo, eu feri a confiança da minha esposa. O que eu posso fazer para tentar restaurar essa relação? Primeira coisa, o cônjuge que traiu ou que quebrou essa confiança tem que assumir a responsabilidade total dos seus atos. Não é ficar arrumando desculpa, não é ficar arrumando justificativa, não é ficar tentando ser evasivo e falar, não, mas por que você não fez isso? Ah, porque você deu espaço. Não, assuma a responsabilidade. Olha, eu errei, eu pequei contra Deus, eu pequei contra você. Me desculpe, eu vou tentar melhorar daqui pra frente. Eu assumo o compromisso de ser homem, eu assumo o compromisso de ser mulher de verdade daqui pra frente. Eu assumo um compromisso diante de Deus novamente, diante de você. Tem que ter essa necessidade de arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento genuíno, ele toca no coração do cônjuge que foi traído, do cônjuge que teve a confiança quebrada. Muitos casais têm problema aqui de conseguir ou não perdão do cônjuge, e aí dificulta muito esse processo de restabelecimento da confiança na relação, justamente porque não comunica como deveria ser esse arrependimento. Fica parecendo uma coisa assim, ah não, eu só pedi desculpa só para tentar manter e fingir que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Primeira coisa é assumir, não tá tudo bem. O que é que eu posso fazer para tornar isso aqui melhor, para restabelecer a confiança no meu casamento? Mostrar que eu sou responsável pelos meus atos e que o meu erro não tem justificativa no meu esposo ou na minha esposa. O meu pecado é meu. Ainda que o outro tenha pecado, o meu pecado não tem que justificar o pecado do outro e vice-versa. Então não é porque o outro pecou que me dá vazão para pecar. Não é porque o outro errou que me dá vazão para errar. Tá errado. Esse pensamento é um pensamento reducionista, um pensamento mesquinho, um pensamento que coloca você um ser humano desse pequenininho, desse tamaninho. Porque a gente não se mede por uma régua pequena, a gente não deve medir a gente por uma régua pequena se a gente tem um Deus tão grande. Então, qual é a necessidade de ser tão mesquinho se você tem um Deus tão grande que te chama de príncipe, que te chama de princesa do Senhor? Percebe como que essa visão ela nos coloca numa posição de responsáveis pelos próprios atos? Então eu paro de terceirizar. O outro cometeu um erro, o erro foi dele. Mas se eu cometi os meus erros são meus. Ainda que eu acho que a justificativa foi lá, mas os erros são meus. Assumir essa responsabilidade traz um conforto para o seu esposo ou para sua esposa. Porque é horrível você estar conversando com alguém e a pessoa virar e falar assim, ah não, mas eu fiz isso porque você... Não, porque você não. Não é porque eu errei que te dá o direito de errar. E não é que você não tenha o direito de errar. Acontece, né? Todos nós temos o direito de errar. Mas a gente não tem o direito de, a partir do momento que a gente percebe esse erro, permanecer nesse erro. A gente não pode, nem como cristão, nem como esposa, nem como esposo, permanecer no erro. A gente não pode assinar a nossa carta de demissão. Não tem necessidade disso, porque não é isso que Deus planejou pra gente. Então, eu fui o cônjuge traído. O que eu tenho que fazer? Assumir total responsabilidade pelos meus atos. Segundo, demonstrar arrependimento genuíno. E aí, meu amigo e minha amiga, se você não demonstra arrependimento genuíno, o seu problema não é com o seu esposo ou com a sua esposa. O seu problema é um problema com Deus. Então é se dobrar diante de Deus, é colocar os joelhos no chão e falar, Senhor, eu estou numa condição que eu sei que eu estou errando, mas eu não consigo me arrepender. E é se aproximar de Deus, não é fugir da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela nos constrange.
E quando a gente está errado, constrange ainda mais. Porque quando a gente é alguém que está errando, a gente quer distância das pessoas que acertam. A gente olha e parece que aquelas pessoas estão o tempo inteiro esfregando na cara da gente os nossos erros. Mas na verdade não é isso. Isso é o Espírito Santo soprando em você, demonstrando que você precisa consertar a sua vida. Que você precisa de uma direção, de uma rota. Só que aí, como você está distante de Deus, você fica o quê? Dando ouvidos, dando vazão à carne. Então há essa necessidade de se arrepender. E se arrepender, demonstrar esse arrependimento genuíno também depende da sua relação com Deus. Então você precisa demonstrar arrependimento genuíno, mas você precisa alimentar mais a sua relação com Deus para que isso seja realmente do fundo do seu coração, né? E além disso, o terceiro passo é você demonstrar que você está comprometido em acertar daqui para frente. O que é isso? Você está disposto a fazer o que for necessário para reconstruir o seu casamento, para reconstruir essa confiança. Ah, mas o que for necessário significa uma viagem para Dubai? Significa eu ficar rastejando aos pés daquela pessoa? Não, não significa isso. Não é se humilhar, mas é fazer o que está dentro do padrão bíblico, do padrão cristão. O problema é que a gente fala que é cristão da boca para fora, mas nas nossas ações a gente não é cristão. E aí que tem um grande problema, uma grande divergência, né? Porque a gente é cristão, mas aí fica assim, eu sou um cristão, mas eu sou um cristão não praticante. Porque é bonito falar que é cristão, mas é doído ser cristão, é difícil ser cristão, porque o senso de responsabilidade é muito grande. E esse senso de responsabilidade, ele tem que existir mesmo. A régua é diferente, gente. A medida do cristão é diferente. As ações da gente, elas não podem ser as mesmas ações do mundo. A gente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. A gente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Num mundo de trevas, num mundo de dor, num mundo de que as pessoas têm se afundado, têm se machucado. Como é que a gente vai fazer a diferença? A partir do momento que a gente olha pra gente mesmo. A partir do momento que a gente melhora a nossa relação com Deus. E isso reverbera lá no nosso casamento, reverbera na nossa casa, na nossa comunidade. Tem uma frase que é muito interessante e é do Peter Jordan, que ele fala assim: a pessoa, ela não arruma nem o próprio quarto e ela quer arrumar o mundo. É exatamente isso que acontece. Às vezes a gente não arruma nem a própria bagunça e aí a gente quer modificar o mundo. Mas a nossa primeira comunidade, a nossa primeira célula, o nosso primeiro amor tem que estar dentro do nosso lar. E quando eu falo de primeiro amor, não estou falando do primeiro amor com Deus, né? Mas eu estou falando justamente da dedicação, do carinho, do zelo, porque a gente também tem que ter um cuidado de não colocar a nossa família antes de Deus. Deus em primeiro lugar, por isso que eu sempre trago aqui alguma remissão ou outra para vocês, para poder trazer para vocês justamente a importância desse ser que ocupa um lugar especial nos nossos casamentos, que é o Senhor Jesus Cristo. E para restaurar o casamento, a aplicação prática do cônjuge traído ou da pessoa que teve ali a confiança perdida é justamente que quem está do outro lado tem que perdoar, tem que estar disposto a perdoar. Então, quando a pessoa pergunta que é possível reconstruir a confiança após uma traição ou uma quebra de confiança, sim, é possível. Mas, além do que vacilou, ele ter que assumir a responsabilidade, mostrar o arrependimento e estar disposto a fazer o que for necessário para reconstruir, o outro cônjuge que foi ofendido, que foi magoado, ele precisa estar disposto a perdoar. Ele também tem que estar disposto a estabelecer limites saudáveis e a expressar suas necessidades. O que acontece? Perdoo, mas não falo mais sobre o assunto. Finjo que não existe. Finjo que não existe o assunto. Quando, na verdade, ele é um elefante branco que está no meio da sala separando vocês. Não tem como não conversar sobre esse assunto. O que a gente não pode fazer é o que a gente falou na resposta anterior, que é ser desrespeitoso, agir com acusações, magoar o outro, ferir porque eu tô ferido. Isso aí não cabe dentro de uma relação conjugal, não cabe dentro de uma relação conjugal em que nós somos cristãos. Justamente porque a leveza no falar, a mansidão, o amor, todas as virtudes que Deus traz pra gente desenvolver, a gente precisa colocar em prática. Hora mais, hora menos, a gente vai ser testado. E aí, como é que a gente vai desenvolver essas habilidades?
Se todas as vezes que a gente tem possibilidade, a gente se furta disso, a gente deixa de lado, já varre a sujeira para debaixo do tapete, porque dói falar, machuca falar, mas é necessário. Os problemas, eles precisam ser resolvidos, eles não podem ser ignorados. Quanto mais a gente ignora, maior o problema fica. Porque aí na segunda vez que o problema vier à tona, ele não vem com a força da primeira vez, ele vem com a força da primeira e da segunda. Se vier de uma terceira vez, ele vem cheio de ressentimento. E aí vai ficando cada vez mais difícil de curar, de dar espaço para esse perdão. Então, o cônjuge que foi traído, o cônjuge que foi magoado, machucado, ele precisa estar ali disposto a perdoar. E aí, estabelecer limites saudáveis também. Olha, eu acho que não é assim. Eu acredito que se fosse de tal forma seria melhor. Eu acredito que se você me pedisse perdão, né? Às vezes até pra cutucar o outro. Geralmente um dos dois no casamento tem uma dificuldade de pedir perdão. Não sei se aí no casamento de vocês é assim. Aqui em casa hoje tá muito mais fluido. Mas no início o Will tinha dificuldade de pedir desculpa, sabe? Ele vacilava assim por qualquer coisa pequena e ele tinha dificuldade de pedir desculpas. Hoje isso se tornou natural. Por quê? Porque a prática torna isso natural. Não é feio pedir perdão. As pessoas enxergam como pedido de perdão como uma forma de fraqueza, mas na verdade não. Você só demonstra o tanto que você é forte quando você se coloca à disposição de ser perdoado. Você só demonstra o tanto que você é humilde, o tanto que você é grandioso quando você busca o perdão do outro. Você não quer a aprovação do outro a qualquer custo, mas você quer a aprovação do outro pelas condutas corretas, pelas atitudes certas que você toma. Imagina viver uma vida com uma pessoa cheia de ressentimento, carregando dores, carregando malas e malas de ressentimento, de mágoas que poderiam ter sido deixadas lá atrás e que poderiam ser só memórias do passado, mas não doerem como já doeram um dia. Então, isso é muito mais complicado. É necessário estabelecer limites. Olha, não acredito que seja por aí, eu acredito que deva ser assim, daqui pra frente eu acho que você tem que melhorar isso, isso e aquilo. O que eu posso fazer para poder colaborar com você? Se colocar disponível nesse sentido também. E expressar como você se sentiu. Olha, quando você agiu assim, assim, assado, eu me senti assim, assado, eu tenho essa necessidade. Eu tenho necessidade de me sentir amada, eu tenho necessidade de me sentir priorizada. Eu acredito que eu me sentiria amada e priorizada dessa forma. Eu acredito que você poderia oferecer isso pra mim. Afinal de contas, você é meu esposo, você é minha esposa. Então eu fico numa situação complicada quando você não oferta isso pra mim. Entende que tem N possibilidades da gente abordar o assunto sem estar com o dedo do acusador? Mesmo que a vontade seja essa, porque a gente tem vontade. A gente tem vontade de enfiar o dedo na ferida e rasgar para outra pessoa sentir mais dor do que a gente sentiu. Mas não é por aí, né? A busca de um relacionamento saudável, de um relacionamento respeitoso, ela passa também por essa drenagem da nossa emoção. É um processo de maturidade que vai acontecendo. Ninguém dorme e acorda maduro. Nossa, dormi imatura, acordei madura. Não, não é assim. São situações que vão nos testando e que vão colocando à prova o nosso senso de justiça, o nosso senso de amor, o nosso senso de gentileza, de compromisso, de lealdade, de honestidade, de transparência na relação. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. O que fazer quando o marido é super grosseiro? Eu tenho orado, jejuado, mas parece que não tem nada que dê jeito. Isso tem me deixado muito mal. Isa, faz isso que eu falei nessa última pergunta aqui, ó. Traz para ele os seus sentimentos a respeito disso. Pergunta para ele por que ele tem necessidade de tratar você dessa forma. E se ele fosse tratar Jesus Cristo, se ele trataria dessa mesma forma. E aí mostra pra ele que você é uma princesa do Senhor, que você é filha do Deus vivo. E aí você vai constrangê-lo da forma correta. Você não vai constrangê-lo apertando ele contra a parede, mas você vai constrangê-lo fazendo ele refletir. Por que quando é com Deus você trata diferente? Por que com Deus... Será que você trataria Deus dessa forma? Se você tivesse a oportunidade de encontrar Jesus Cristo, você trataria Jesus Cristo dessa forma? Por que você está me tratando dessa forma? Eu tenho necessidade de ser bem tratada, de ser amada, de ser zelada. Por que você está sendo grosseiro comigo? Pode perguntar.
A pergunta, ela não ofende, gente. O que ofende é a grosseria ou o desrespeito. E aí você não precisa nem obter a resposta. Você pode até falar pra ele, eu vou te fazer umas perguntas aqui, você nem precisa me responder, é só pra você refletir. Viu? Você confronta a pessoa de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, não trazendo guerra pro seu relacionamento, mas trazendo uma paz, trazendo uma possibilidade da outra pessoa crescer com a sua pergunta, certo? É um bom começo para uma conversa. Eu imagino que vocês também estejam com a comunicação desalinhada. Então, essa última pergunta aqui, que foi a segunda pergunta, que foi justamente sobre como que a gente pode melhorar a comunicação, essas respostas do jeito que eu trouxe, que elas também vão te atender. Gente, mais alguma pergunta? Eu vou encerrar nossa live por aqui. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. A gente ama, fazer isso aqui. A gente faz com muito amor e muito carinho para vocês, viu? E é muito bom ver vocês participando, porque isso mostra pra gente que tem alguém aí do outro lado da tela. É tão engraçado, porque conforme vocês vão participando, a gente vai vendo aqui as carinhas se repetindo, a gente fala, poxa, tem um pessoal aqui, amigo nosso, que tá sempre por aqui, nos ouvindo, e a gente fica motivado a trazer sempre o melhor, a trazer mais informações com mais qualidade para vocês. Todo o nosso material aqui é preparado com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade. É muito bom ter vocês e compartilhar esse conteúdo que a gente traz para vocês, tá bom? Gente, uma boa noite, uma ótima e abençoada sexta-feira. Que Deus guarde e proteja vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um cheiro!